A paz do Senhor, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do EBD em Foco. Eu me chamo Herberson e neste vídeo eu vou comentar o capítulo 2 do livro Introdução à Interpretação Bíblica. Este livro aqui que nós estamos fazendo a leitura coletiva. E você que acompanha o EBD em Foco sabe que nós temos aqui o propósito de aprender mais da Palavra de Deus, aprender mais como ministrar uma aula de excelência, e estudar a interpretação bíblica é algo muito importante para o professor da EBD. Nós temos que estudar e colocar em prática a interpretação na preparação de uma aula da EBD. Nós começamos esse projeto no mês de janeiro com o propósito de fazer a leitura de 2 capítulos por mês. Então, assim, a ideia é nós lermos 2 capítulos por mês. Então, eu leio aqui na minha casa, você lê na sua casa, e no final do mês eu vou publicar um vídeo explicando esses capítulos. Só que, assim, houve algumas mudanças na ideia do projeto, na ideia inicial. A primeira mudança é que eu resolvi postar um material resumindo o capítulo, no caso um slide. Você está vendo aqui um slide que eu fiz do primeiro capítulo, ficou muito bom. Os irmãos que estão no grupo do WhatsApp gostaram muito do slide, e você que quer receber esse material pode também entrar no nosso grupo. Na descrição do vídeo tem o link para entrar no grupo, é totalmente gratuito. O slide é enviado somente no grupo. Aqui no YouTube não vai ter o slide para você baixar. Você tem que entrar no grupo para baixar o slide. Então, esse slide foi assim uma ideia que deu muito certo. O pessoal gostou muito. Só que dá muito trabalho preparar esse slide. Então, por causa do slide, eu atrasei um pouco a postagem dos vídeos. Era para eu ter postado o capítulo 1 e 2 no mês de janeiro, capítulos 3 e 4 no mês de fevereiro. Eu estou gravando agora no finalzinho de fevereiro, já era para nós estarmos nos capítulos 3 e 4. A leitura é muito tranquilo fazer a leitura. O problema realmente é preparar esse slide. E eu cometi um certo erro estratégico aqui na produção do slide, porque era para eu fazer apenas um resumo do capítulo. Então um slide mais curto, mais assim, sem tanta informação, né? Porque eu coloquei muita informação no slide e o slide ficou muito grande e tomou muito tempo, e por isso eu atrasei os vídeos. Mas eu estou reformulando essa minha estratégia, vou continuar fazendo o slide, só que eu vou fazer um slide um pouco menor, resumindo o capítulo como um todo, e eu acredito que vai ser mais rápido agora. E a gente vai fazer esses capítulos que estão atrasados no mês de março. Então, no mês de março vai sair capítulo 3, 4, 5 e 6. Esse é o meu objetivo no mês de março. Quem sabe eu faço aí um capítulo por semana. A leitura é algo tranquilo de fazer, o preparo do slide está tomando tempo, mas eu vou me organizar. Porque realmente o meu objetivo é ir além de simplesmente ler, mas é produzir esse material e disponibilizar esse material para você que quer aprender mais sobre interpretação bíblica. Então convido você a assistir essa aula até o final. Vou comentar o capítulo 2, e aqui no capítulo 2, no slide do capítulo 2, eu não fiz o slide de todo o capítulo. Já pensando nessa estratégia, já dei fiz uma pausa, fiz até uma parte do capítulo, fiz uma pausa, e o slide até onde eu fiz ficou muito bom, e eu já disponibilizei no grupo do WhatsApp. Quem está no grupo já recebeu esse slide. Então vamos começar. Esse capítulo, ele faz um resumo, né, da história da interpretação. Realmente a história da interpretação é algo muito longo, muito extenso, inclusive tem um livro do Augusto Nicodemos que também fala da história da interpretação bíblica, que é um excelente livro. Eu tenho esse livro, mas eu acho que eu emprestei para alguém e não voltou. Eu procurei e não encontrei. Mas também é um livro que eu indico, do Augusto Nicodemos. Não lembro exatamente o título dele, mas eu acho que é a história da interpretação bíblica. Dê uma pesquisada no Google que você vai encontrar aí. Então, algo que eu indico além desse capítulo aqui, para complementar esse capítulo, né, de interpretação, se você achou interessante e quer se aprofundar. Então vamos lá, uma avaliação crítica dos principais métodos de interpretação praticados ao longo da história desafia os leitores a desenvolverem uma abordagem pessoal da Bíblia que amplia as oportunidades e diminui as armadilhas. O objetivo final, ao ler esse livro, é nós desenvolvermos um método de interpretação bíblica para aplicarmos na nossa vida. Você é pastor, pregador, você ensina na EBD, ou quem sabe você simplesmente quer aprender mais da palavra de Deus. Então você precisa desenvolver uma abordagem pessoal. Para isso, é necessário nós olharmos as abordagens que existem, os métodos científicos, métodos bons, métodos de qualidade. Então, para a gente chegar numa conclusão de qual é um método ideal, se é que existe esse método ideal,
a gente precisa fazer uma análise de como que a Bíblia foi interpretada desde o Antigo Testamento até os dias de hoje. Vamos começar pela interpretação judaica. Alusão intrabíblica. Com o passar do tempo, o Israel antigo veio a aceitar alguns escritos como tendo autoridade, textos que os escritores e os editores posteriores buscaram revisar, atualizar e melhorar ou reescrever, de modo que esses textos-fonte pudessem abordar novos desafios e as novas realidades enfrentadas pela geração de cada revisor e talvez pelas gerações futuras. Isso aqui é um trecho do livro. E esse trecho está falando da maneira que o povo de Israel, na antiga aliança, interpretava o texto que eles tinham em mãos, que muitas vezes estava sendo produzido na mesma época que eles estavam vivendo. Então tinha os textos que estavam sendo produzidos ali, então quem vivia na época de Isaías, por exemplo, estava vivendo na mesma época que Isaías estava escrevendo o seu livro. Ao mesmo tempo, eles tinham acesso aos livros antigos, o Pentateuco, o livro de Jó, e acontecia também deles reescreverem algumas coisas, interpretando a mesma história de uma forma diferente. Por exemplo, o livro de Reis. O livro de Reis é o texto-fonte. Tá? Então, assim, de forma interessante, as gerações posteriores mantiveram o texto-fonte e o revisado como se, ao explicar o texto-fonte, a sua revisão lhe reforçasse a autoridade. Então eles têm o texto-fonte, que é o livro de Reis, mas tem uma interpretação de Reis, que é a 1ª e 2ª Crônicas. Então o livro de Reis conta a história dos reis de Israel, até eles serem levados para o cativeiro. Quando eles retornam do cativeiro, tem 1ª e 2ª Crônicas, que no caso são livros, ou pode considerar um livro só, que interpreta o livro de Reis, agora na visão de quem foi para o exílio e retornou. Então eles faziam essa interpretação. A interpretação pós-bíblica, a transição. Então aqui a gente já tem, né, um momento de transição, que é o contexto de Esdras e Neemias. Os primeiros intérpretes, conhecidos pelo nome, foram os levitas que ajudaram Esdras, o escriba, na ocasião solene que Neemias 8, de 7 a 8, relata. À medida que Esdras lia publicamente a lei mosaica, em hebraico, os levitas explicaram à multidão em aramaico o que ela estava ouvindo. Aqui a gente tem os intérpretes que aparecem logo ali no final do Antigo Testamento, porque Esdras e Neemias já estão ali no ano 400 e pouco antes de Cristo, um pouco antes do último profeta. Então eles já estão no período em que o Antigo Testamento está praticamente pronto, está praticamente tudo pronto, e é necessário fazer uma interpretação de tudo aquilo que está pronto para o povo, para que o povo possa compreender. Então aqui a gente tem esse período de transição, que é uma interpretação que eles fazem da lei, que eles fazem do Antigo Testamento para o povo, de tal forma que o povo aplicasse na vida deles no dia a dia, no cotidiano. Então, de acordo com a tradição rabínica, esse incidente levou à criação de uma nova instituição judaica, o Targum, isto é, a tradução e a interpretação. Então começou a surgir traduções daquilo que já estava escrito em hebraico, que foram traduzidos para aramaico, porque quando eles foram para o exílio, eles começaram a falar aramaico. São línguas parecidas, mas era necessário ter essa tradução e também uma interpretação dessa lei. Essa interpretação, a priori, era uma interpretação oral. As culturas antigas tinham o costume de decorar as coisas. Como era muito difícil, papel, nem todo mundo tinha estudo, as pessoas treinavam a mente delas para que elas pudessem decorar grandes textos, as histórias, tudo era decorado e passado de geração a geração. Então a interpretação oral ela foi muito importante na cultura judaica. Uma grave crise cultural incentivou o estudo intensivo das escrituras no final do período interbíblico. A dominação pelos impérios helenísticos e romanos forçou os judeus a preservar a própria identidade religiosa diante dos valores culturais e das religiões estrangeiras. O que acontece? Quando o povo é levado para o cativeiro no ano 586, Israel perde a sua autonomia. Eles ficam sob o domínio do Império Babilônico, depois o Império Babilônico cai, entra o Império Persa, o Império Medo-Persa, depois o Império Medo-Persa cai, entra o Império Grego, depois o Império Grego cai, entra o Império Romano. Então eles ficam passando de um império para outro. A região é dominada por grandes impérios.
e eles não têm mais ali nenhum tipo de autonomia política. Só que eles conseguem preservar a sua autonomia religiosa. Porque, assim, o Império Grego quis impor a religião grega, os deuses gregos, onde eles passavam. Foi um império que realmente queria acabar com a cultura do local conquistado e colocar a cultura grega. Só que os judeus não deixaram isso acontecer. E o que fez eles permanecerem firmes na sua cultura, na sua religião, foi o conhecimento da lei de Deus. Foi o conhecimento de tudo aquilo que era escrito que eles aplicavam na vida deles. Então, próximo ao período do Novo Testamento, em meio a essa atividade hermenêutica intensa, 3 abordagens distintas à Escritura começaram a se formar. Cada abordagem era associada a um centro geográfico da vida religiosa judaica e a uma escola de pensamento diferente. Então, eles se viram nessa situação complicada, passando de um império para outro, tentando ao máximo se preservar, né, ter a cultura deles, a religião deles, no caso o povo judeu. E quando a gente chega ali perto do Novo Testamento, né, naquele período ali já eram os romanos que comandavam a região. O judaísmo helenístico. Vamos lá. Em 331 a.C., Alexandre o Grande completou a sua conquista do Império Persa, incluindo a Palestina. Ele e seus sucessores começaram a impor a cultura grega por toda a extensão do seu domínio. Então, aquilo que eu estava falando, o Império Helenístico, ele abrange toda essa região, o Egito, essa parte de cima que é onde ficava Alexandria, aí passa aqui por Israel, entra aqui onde era realmente a região da Grécia e vai aqui para a Pérsia, chega até próximo da Índia. Então, Alexandre o Grande foi um grande conquistador, realmente, ele conquistou toda essa região e estava impondo a sua cultura. A escola de interpretação bíblica que surgiu nessa época se baseava nos ensinos de Platão. Então, Platão ensinou que a verdadeira realidade estava de fato por trás do que se manifestava diante dos olhos humanos. Então, ele tinha essa ideia da realidade. A realidade é algo que está por trás, a gente não consegue enxergar, a gente precisa investigar essa realidade. Daí surge o método alegórico de interpretação. Aplicada à literatura, essa visão da realidade sugeria que o sentido verdadeiro de um texto fica por trás das palavras escritas. Isso é, o texto servia como um tipo de metáfora expandida que indicava as ideias por trás dele. Então, o texto, quando você lê o texto, o que está ali é só uma capa. A verdade por trás desse texto, o significado por trás desse texto, você tem que procurar. E aí você vai interpretar esse texto para compreender qual é a alegoria ali. Então você vai aplicar esse método alegórico. Então o verdadeiro sentido está por trás das palavras. Na interpretação de Filo de Alexandria, foi um judeu muito importante que usava esse método para interpretar a Bíblia, ele diz o seguinte, que em Gênesis 2:10, no Éden nascia um rio que irrigava o jardim e depois se dividia em 4. Ele considerou que o rio edênico representava a bondade, enquanto os outros 4 representavam as 4 virtudes da filosofia grega: prudência, temperança, coragem e justiça. Então essa era a interpretação de Filo de Alexandria. Ele dizia que o texto de Gênesis 2:10, que fala desses 4 rios, tem um significado por trás, e esse significado é isso: prudência, temperança, coragem e justiça. De um ponto de vista moderno, a abordagem de Filo bem frequentemente parece depender da subjetividade, arbitrariedade e da artificialidade. Ou seja, eu imponho no texto o significado que eu quero. É algo subjetivo, porque depende de mim, da minha vida, do meu pensamento, do meu conhecimento. É arbitrário, porque pode ser qualquer coisa ali. Eu posso dizer que esses rios significam amor, a bondade, a misericórdia, enfim, eu posso inventar qualquer coisa para o significado desses rios, de acordo com o meu contexto. Então, essa abordagem do método alegórico, ela não é uma abordagem que ajuda muito na interpretação do texto bíblico, porque impõe ao texto um significado que ele não tem e depende do contexto que a pessoa está vivendo. Uma outra interpretação foi a comunidade de Qumran. Então, primeiro, o judaísmo helenístico. O judaísmo helenístico, ele se desenvolveu a partir da conquista dos gregos naquela região, mas ele permaneceu. Esse método alegórico, ele permanece por muito tempo. Então, significa que
ele só existiu na época do Império Grego. Não, o Império Grego caiu, mas o método continuou. O outro é a comunidade de Qumran. Eu acho que assim se pronuncia, tá? Qumran. Um ramo do judaísmo, provavelmente os essênios, floresceu em Qumran, um local na costa noroeste do Mar Morto, de cerca de 150 a.C. até 68 depois de Cristo. Eles se afastaram do meio da população, das cidades, foram para uma região ali perto do Mar Morto e ficaram isolados ali. E eles tinham uma interpretação diferente dos outros, né, das outras regiões, enfim, dos outros judeus. Eles eram judeus, esperavam pelo Messias, mas viviam isolados. Tá? Então, esse aqui eram os essênios. A interpretação das escrituras hebraicas teve um papel importante em Qumran. Se a lei de Moisés encantava os rabinos, a preocupação dos sectários de Qumran era com os profetas do Antigo Testamento. Então, eles valorizavam muito as profecias. Essa comunidade de Qumran, eles se reuniam para estudar as profecias e procuravam nas profecias tudo que falava do cumprimento para os dias deles, falando do Messias principalmente. Alegando inspiração especial de Deus, o mestre de justiça afirmava mostrar que os acontecimentos da época, especialmente os que envolviam a comunidade de Qumran, cumpriam as profecias do Antigo Testamento. Então eles liam essas profecias e interpretavam as profecias como cumprindo-se na região deles, ali onde eles estavam, na época deles. Então eles adaptavam as profecias para a realidade deles. Os comentaristas podiam atualizar uma profecia afirmando encontrar o seu cumprimento tanto na sua época como para um futuro imediato. Por exemplo, um escritor buscou atualizar Abacuque 1:6. Estou trazendo os babilônios, nação cruel e impetuosa. Originalmente, a frase profetizava que o exército babilônico viria punir o pecaminoso Judá, mas de acordo com a Pesché, isso se refere aos Quitim romanos, que são verdadeiramente rápidos e poderosos na guerra. Então, assim, a profecia de Abacuque é um contexto um pouco antes do exílio. Abacuque profetiza um pouco antes da nação de Judá ser levada pelos babilônios, e ele está falando da Babilônia. Mas a comunidade de Qumran lia essa passagem e falava, não, essa passagem está falando, né, é uma referência aos romanos. Eles são rápidos e poderosos na guerra. Então eles adaptavam para aquela época que eles estavam vivendo, porque eles odiavam os romanos, que estavam dominando a região. Eles queriam viver separados justamente para não se misturar com os romanos, com os gentios. E por último, o judaísmo rabínico. Centrado em Jerusalém, esse ramo do judaísmo promoveu a obediência às escrituras hebraicas, especialmente à Torá, em face à pressão cada vez maior de se acomodar à cultura greco-romana. Então, o judaísmo rabínico, ele surgiu realmente no centro ali religioso da comunidade judaica, que era Jerusalém, e eles focaram na lei. Eles focaram na lei mesmo. Eram os fariseus, os mestres da lei. Eles queriam interpretar a lei, entender a lei, e fazendo isso, eles não iam se misturar à cultura greco-romana, porque a região já estava dominada, né, pelos romanos, principalmente na época de Jesus ali. Mas a língua falada e a cultura do povo era uma cultura grega. Então, era uma mistura, né? Os gregos e os romanos dominaram e, né, corromperam, de certa forma, a cultura da região, e eles queriam preservar a cultura judaica. O judaísmo rabínico produziu 3 obras literárias principais. A Mishnah, que no caso apresenta os ensinamentos anteriormente orais de rabinos influentes na época dos famosos concorrentes Hillel e Shammai. Quando a gente fala Hillel e Shammai, principalmente quando a gente estuda sobre a questão do divórcio, a gente sempre cita eles, né? Então, no caso, esses 2 rabinos formaram 2 escolas, e a Mishnah, no caso, era a forma escrita desses ensinamentos orais. Foi publicado por volta do ano 200 depois de Cristo. A Mishnah representa muitos tratados individuais organizados sobre 6 tópicos, por exemplo, festas, mulheres, coisas santas e etc. Então, assim, esses ensinamentos foram passados de geração a geração de forma oral. Eles tinham conhecimento oral desses ensinamentos, eles preservaram esses ensinamentos e depois eles escreveram isso e colocaram em formato escrito, que é chamado de Mishnah. Cerca de 50 anos depois, outro documento chamado Abot, literalmente os pais,
afirmava que os escritores da Mishnah ensinavam era parte da lei oral recebida por Moisés no Monte Sinai. Então, esse outro escrito, ele vai um pouco além e ele vai reforçar o que foi escrito na Mishnah, dizendo o seguinte: essa Mishnah é a parte da lei oral que Moisés recebeu, mas não escreveu. Então, eles davam uma autoridade muito grande a esses ensinamentos. Por isso que Jesus tinha muitos embates com os fariseus, porque os fariseus, eles apresentavam algo da tradição oral, da tradição que vinha passando de geração em geração e não estava escrito na lei de Moisés. Quando eles criticavam os discípulos de Jesus por comer sem lavar as mãos, isso não é que estava escrito na lei, era a tradição deles, mas eles levavam isso ao pé da letra como sendo algo que deveria ser seguido, era a autoridade máxima. Continuando aqui, a gente tem os Talmudes palestino e babilônico, foram escritos 400 depois de Cristo e 600 depois de Cristo, respectivamente. Essencialmente oferecem comentários também conhecidos como Guemará, da Mishnah, por rabinos posteriores. Então os Talmudes já são outros escritos que interpretam a lei do Antigo Testamento. Então é meio que um comentário bíblico, era como se fosse um comentário bíblico. A interpretação das escrituras no judaísmo rabínico manifesta várias características distintas. Primeiro, depende fortemente da tradição interpretativa rabínica. A interpretação se resume a citar o que os respeitáveis rabinos do passado dizem sobre uma passagem. Resumindo, como que os judeus, na época de Jesus, interpretavam as escrituras? Basicamente, eles seguiam o que rabinos antigos aprenderam. Rabinos antigos falaram. Então os rabinos antigos falaram, eles preservaram essa tradição e eles usavam isso para interpretar as escrituras. Por isso que eles tinham muitos embates com Jesus. Por isso que o ensino de Jesus era diferente do ensino dos rabinos. Porque os rabinos simplesmente repetiam aquilo que era passado de geração em geração sem questionar nada, sem confrontar com a própria lei escrita. Por isso que quando Jesus se encontrava com eles em algum embate, Jesus falava assim: o que está escrito na lei? Porque Jesus forçava eles a recorrer à lei e não à tradição deles. Então Jesus batia muito de frente com os rabinos por causa dessa interpretação deles que era firmada na tradição e não na própria lei escrita. Esse era o problema deles. Quando Jesus bate de frente com os fariseus, Jesus não está criticando a lei, dizendo que a lei é inútil, nada disso. Jesus critica a interpretação deles, que eles têm da lei. Quando Paulo fala lá em Gálatas e também Romanos da questão da salvação pela graça, que a salvação não é pela lei, não é porque a lei do Antigo Testamento afirma que ela salva. A lei nunca afirmou que ela salva. A salvação sempre foi pela graça. O próprio Paulo mostra isso no Antigo Testamento, que Abraão foi salvo pela graça. E, enfim, ele faz essa exposição mostrando que a graça, né, sempre foi o meio de salvação e tudo apontando para Cristo, é claro. E o escritor aos Hebreus também faz isso, mostrando que a lei nunca teve o propósito de salvar, a lei nunca foi para perdoar pecados, mas ela apontava para Cristo, era pela fé. Então, o capítulo 11 de Hebreus fala dos heróis da fé, porque eles foram salvos pela fé. Quando a gente chegar lá na parte que a gente vai falar da interpretação que os escritores do Novo Testamento fizeram do Antigo Testamento, a gente vai detalhar um pouco mais sobre isso. No entanto, o que a gente tem que deixar bem claro aqui é que o problema dos fariseus naquela época, dos defensores da lei, é que eles interpretavam a lei errada. Eles queriam ser salvos pela lei, e a própria lei nunca reivindicou isso para si. Era a interpretação deles que estava errado, que era baseado numa tradição oral e não no que estava escrito. Em segundo lugar, os comentaristas rabínicos interpretaram as escrituras literalmente, fechar sentido comum. Às vezes, tomar o sentido comum da escritura produzia uma interpretação um tanto dura. Quando eles liam a lei e queriam fazer uma interpretação literal, tinha algumas coisas que realmente eles não conseguiam colocar em prática. Aí eles queriam não, porque tem que ser desse jeito, mas não conseguiam colocar em prática e ficavam procurando algumas emendas para resolver aquele problema ali, porque realmente aquilo era muito duro. Então, tinha alguns extremos aí entre esses tipos de interpretações dos judeus. Como atestam a Mishnah, os Midrashim, a aplicação dessas regras resultaram em uma abordagem fragmentária da exegese. Os intérpretes primeiro quebram a citação bíblica em frases curtas separadas, depois interpretam cada uma independentemente sem considerar o contexto.
Foi um erro que eles cometeram. Pegava o texto, tirava fora do seu contexto e ficava procurando fazer uma interpretação que se encaixasse no contexto que eles estavam vivendo e não no contexto bíblico. Foi uma confusão realmente. Em resumo, o judaísmo buscava relacionar suas escrituras antigas às realidades de sua experiência contemporânea. O judaísmo rabínico encontrou na aplicação da lei mosaica um refúgio para proteger a identidade judaica. Em vez de resistir às influências externas, o judaísmo helenístico tentou acomodar as suas crenças à da filosofia platônica. No final das contas, a preocupação dos rabinos, dos líderes religiosos judaicos, era preservar a religião judaica. Por mais que eles cometeram alguns absurdos, por mais que eles interpretaram errado algumas coisas, por mais que eles fizeram várias interpretações assim sem sentido, principalmente o judaísmo helenístico, que foi se abrindo para a filosofia platônica, o propósito final era preservar a comunidade judaica e fazer com que eles jamais se misturassem com outros povos. E de fato aconteceu, funcionou. Vamos para o período apostólico, que é do ano 30 ao ano 100. Como judeus devotos, os primeiros intérpretes cristãos, os apóstolos, consideravam Jesus o Messias prometido de Israel e a pequena comunidade religiosa que ele deixou o cumprimento verdadeiro das esperanças antigas do judaísmo. Então, os primeiros crentes, os cristãos, eram judeus devotos que acreditavam que Jesus, de fato, era o Messias. E a interpretação deles se baseou nisso. Eles resolveram interpretar a Bíblia dizendo que todo o Antigo Testamento apontava para Cristo. Com certeza, o cumprimento literal, por parte de Jesus, da profecia do Antigo Testamento, era o princípio hermenêutico fundamental deles. Nisto, eles seguiram o exemplo do próprio Jesus. O que Jesus fez durante seu ministério, explicando o tempo todo que ele era o cumprimento do Antigo Testamento, eles simplesmente repetiram isso. Então, os apóstolos não se limitaram à interpretação literal das profecias do Antigo Testamento. Na verdade, eles utilizaram pelo menos 3 outras abordagens interpretativas. Vamos lá. Como que os apóstolos interpretaram as Escrituras? Em primeiro lugar, eles frequentemente exploravam as seções históricas e poéticas para encontrar predições da obra de Cristo e da Igreja. O método que usavam era a interpretação tipológica. Então, eles liam o Antigo Testamento e falavam assim: isso aqui tipifica algo lá do Novo Testamento, no caso, do contexto que estavam vivendo. Então, vamos nos colocar na posição de um apóstolo daquela época. Eles liam e falavam: isso aqui tipifica o que nós estamos vivendo hoje. Tipifica o que Jesus fez. Isso tipifica a igreja. Então, essa questão do tipo, é bom a gente esperar um pouco para estudar com mais detalhes lá na frente. Interpretação tipológica, anota aí. Uma segunda abordagem apostólica que se distinguia de buscar somente como Jesus cumpriu o Antigo Testamento de forma literal poderia ser chamada interpretação literal contextual. É assim, essa segunda abordagem era uma abordagem que eles liam o Antigo Testamento de acordo com o seu contexto e faziam aplicações no contexto que eles estavam vivendo. Era uma interpretação literal do texto. Eles liam o texto e não somente para procurar ali o cumprimento de Cristo. Olha só, isso aqui tipifica Cristo, aponta para Cristo. Não era somente isso, eles iam além disso. Eles liam o Antigo Testamento e muitas vezes aplicavam ali algum contexto do Antigo Testamento, algum texto do Antigo Testamento no contexto deles. No caso aqui, no livro tem o exemplo de Oséias 6,6, pois desejo misericórdia e não sacrifícios. Isso aqui, no caso, foi usado de forma literal, tá? Foi usado realmente. Misericórdia eu desejo e não sacrifício. Está em Mateus 9,13 e Mateus 12,8. Um terceiro método apostólico é o princípio-aplicação. Nesse método, eles não interpretavam a passagem do Antigo Testamento literalmente. Em vez disso, eles a interpretavam aplicando o seu princípio subjacente a uma situação diferente, mas comparável à do contexto original. Era uma interpretação por princípio. Paulo, lá em Romanos 12, ele ensina a seus leitores a não buscarem se vingar daqueles que lhe fizeram mal. Então, olha, vocês não vão se vingar. E para justificar essa ideia, ele citou o Deuteronômio 32:35. A mim pertence a vingança e a retribuição. É um princípio lá do Antigo Testamento que eu aplico no Novo Testamento. Então, essa era uma terceira abordagem. Certo? Aqui no livro a gente tem vários exemplos dessas abordagens dos apóstolos. Então, eu vou avançar, senão o vídeo vai ficar muito longo. Vamos para o período patrístico.
a falar agora sobre os pais da igreja. Os pais da igreja, eles foram os líderes da igreja durante os primeiros 4 séculos depois do período apostólico. Quando os apóstolos morreram, quem assumiu foram homens de Deus que conviveram com os apóstolos, aprenderam com os apóstolos e eles foram ali liderando a igreja. Isso é chamado de pais da igreja, né? Os pais apostólicos, do ano 100 ao ano 150. Por que chamar de pais apostólicos? Porque esses aqui, de fato, eles estavam mais próximos ali dos apóstolos. A era dos pais apostólicos demarca o primeiro dos 3 subperíodos principais dentro do período patrístico. Os pais apostólicos nos dão uma visão breve da interpretação bíblica durante os primeiros 50 anos depois da morte do apóstolo João. Então, quando João morre, que foi o último apóstolo que morreu, ali os primeiros anos marcaram bastante como que a Bíblia era interpretada, não somente o Antigo Testamento, mas também os textos do Novo Testamento. Principais nomes dessa época: Clemente de Roma, Inácio, Policarpo e um escritor pseudônimo que se auto-intitula Barnabé. Tem a Epístola de Barnabé, por exemplo, que ele escreveu. No caso, os principais escritos, a Didaquê, que do grego significa ensino, Pastor de Hermas, Epístola de Diogneto e vários fragmentos que ajudam a emoldurar o cenário. Então, muitos dos escritos dessa época aqui eram lidos na igreja. As igrejas liam e tudo mais, só que não entraram no cânon das escrituras como livro sagrado, porque o critério que eles usaram para canonizar os livros, no caso, era que tinha que ser escrito por um apóstolo ou alguém que andou com os apóstolos. Então a gente tem Paulo escrevendo, que era apóstolo, Mateus, João, e temos Marcos, por exemplo, que andou com os apóstolos, andou com Pedro, Lucas, que andou com Paulo. Então, assim, esse foi o critério. Eles escolheram livros escritos pelos apóstolos. Então, os livros dessa época, que por mais que eles são importantes, a Didaquê, o Pastor de Hermas, principalmente, são 2 livros muito importantes que foi usado muito na igreja, mas não foi considerado inspirado. Vários métodos de interpretação são evidentes entre os pais da igreja primitiva. De vez em quando eles usam a tipologia para relacionar o Antigo Testamento ao Novo Testamento, especialmente no que diz respeito aos ensinos sobre Jesus. Podemos dizer que eles seguiram a tradição dos apóstolos de usar a tipologia como um método de interpretação. E aí eles relacionavam o que estava acontecendo no Antigo Testamento com o Novo Testamento. Por exemplo, Clemente, na sua carta, ele interpreta aquela passagem lá de Josué, né, que Raabe pendura o pano vermelho para avisar os espias. Ali ele diz que esse pano vermelho aponta para o sangue de Cristo. Aí ele faz essa interpretação tipológica. A abordagem de interpretação mais popular entre os pais da igreja, especialmente quando lidam com o Novo Testamento, é a alegoria. Então, além da tipologia, eles também usavam a alegoria. Então, essa interpretação alegórica, que vem lá do judaísmo helenístico, continua acontecendo. Os pais da igreja muitas vezes usam essa interpretação. Por fim, os pais da igreja mostram sinais rudimentares de um princípio interpretativo que estava para dominar a interpretação bíblica até ser rejeitado durante a Reforma. Esse princípio, eu esqueci de colocar aqui no slide, mas é chamado de interpretação tradicional. Tradicional de tradição. Eles começaram a replicar alguns ensinos que não estavam escritos, porque assim, eles não tinham ainda um cânon. Tinha vários livros circulando na igreja, as cartas de Paulo, de Pedro, de João. Além dessas cartas, tinha outros livros, outras cartas, muitas delas que não tinham autenticidade comprovada. Surgiu muitos hereges e para combater as heresias, eles apelaram para a tradição. Então eles interpretavam o texto, mas eles levavam muito pela tradição dos apóstolos. E essa tradição, ela ganhou um status no futuro de quase que algo inspirado, né, como as Escrituras. Por exemplo, a Igreja Católica hoje, ela tem a tradição junto com as Escrituras como de igual para igual. Isso vem dos pais apostólicos. Porque assim, era uma maneira de interpretar a Bíblia, algumas coisas que eram faladas, que eram ensinadas, que não estava escrito, mas tinha autoridade. Então as pessoas tinham que seguir. E aí a igreja assumiu essa autoridade. Quando a igreja se estabelece, ela fala, nós temos
poder para interpretar, nós temos autoridade para interpretar e tem que ser de acordo com a nossa tradição. Então isso surgiu nos pais apostólicos. Vamos para a escola alexandrina, que é de 150 a 400 depois de Cristo. Com a saída dos pais da igreja primitiva de cena, o período patrístico entrou em sua segunda era principal. À medida que uma nova geração tomou para si a tarefa de interpretar a Bíblia, especialmente o Antigo Testamento, para assumir as necessidades da comunidade cristã. Finda a era dos pais apostólicos e entra uma nova era, porque os pais apostólicos foram aqueles que estavam mais próximos dos apóstolos. Agora entrou um novo grupo de pessoas, uma nova geração, que está mais distante dos apóstolos. E eles têm essa tarefa de interpretar não somente o cânon do Novo Testamento, mas também do Antigo Testamento. Na escola catequética cristã em Alexandria, foi adotado o método de leitura alegórico. O método alegórico, que já vem lá no judaísmo helenístico, né, ele continua sendo usado, né, e, no caso, Alexandria é a cidade que vai divulgar esse método. Então, baseado no prestígio de Alexandria como um centro de aprendizado, o uso da alegoria chegou a dominar a interpretação bíblica cristã até a alvorada da Renascença, ou seja, até ali na Reforma Protestante. Esse método alegórico ele vai cair em desuso e vai ser questionado lá por Lutero, os reformadores. Então, a igreja usa esse método por muito tempo. O método alegórico ele era um pouco problemático, a gente vai falar daqui a pouco sobre isso. Dois porta-vozes fluentes defendem a leitura alegórica da Bíblia. O primeiro é Clemente de Alexandria, que ensinou lá, né, de 190 a 203 d.C., quando a perseguição contra os cristãos pelo imperador romano Sétimo Severo o levou ao exílio. Então, Clemente de Alexandria, por muito tempo, ele ensinou esse método e fez várias interpretações do Antigo Testamento, principalmente. O segundo porta-voz é o sucessor de Clemente, que é Orígenes. Em seus vastos escritos, Orígenes propunha que, da mesma forma que os seres humanos se constituem de corpo, alma e espírito, a escritura tem um sentido triplo. Então ele tinha, né, essa maneira de interpretar a Bíblia, dando um sentido triplo para as escrituras. Como exemplo, observe a interpretação de Orígenes das relações sexuais entre Ló e as suas filhas, que está em Gênesis 19, de 30 a 38. De acordo com ele, a passagem tem um sentido literal, o que realmente aconteceu. Mas o seu sentido moral é que Ló representa a mente humana, a sua mulher, a carne inclinada aos prazeres, e as filhas representam a vanglória e o orgulho. Aplicar esses três elementos dá lugar ao sentido espiritual ou doutrinário. Ló representa a lei do Antigo Testamento, as filhas representam Jerusalém e Samaria, e a mulher representa os israelitas que se rebelaram no deserto. Então aqui a gente tem três sentidos: o sentido literal, o sentido moral e o sentido espiritual. Recapitulando, o sentido literal é o que realmente aconteceu. Eles não negavam que a história era verdadeira, a história aconteceu. Só que aí depois eles iam para o sentido moral. Ló representa a mente humana, né? A mulher de Ló, a carne inclinada aos prazeres, as filhas, a vanglória e o orgulho. Isso não está no texto, era algo que ele colocava no texto. E por último, o sentido espiritual ou doutrinário, colocando Ló como representante da lei do Antigo Testamento, as filhas representando Jerusalém e Samaria, como se fossem cidades pecadoras, enfim, e a mulher, os israelitas que rebelaram no deserto. Então que fique bem claro como que funciona esse método alegórico. Procurar dentro do texto significado para cada elemento do texto. Então eles faziam isso em quase todos os textos do Antigo Testamento e também do Novo Testamento. Foi nessa época que surgiu a interpretação daquela parábola do samaritano. Aí eles já tinham esse texto em mãos, né? A parábola foi contada por Jesus. Jesus contou a parábola para ensinar sobre o que é amar o próximo, de fato, quem é o próximo. A parábola tem um ensinamento central, mas eles não olhavam para isso, eles olhavam para cada elemento da parábola. Se eu não me engano, foi Orígenes que fez essa interpretação. Ele dizia que o samaritano representa Adão, as pessoas que bateram naquele samaritano é Satanás, aquele homem que ajudou o samaritano é Jesus, Jerusalém é a cidade celestial, que ele estava indo para Jerusalém. E, enfim, ele vai dando significado para cada elemento, para o óleo que é derramado, para a hospedaria, para a moeda. Cada elemento da parábola tem um significado. Só que isso é muito subjetivo, arbitrário. É o leitor que impõe esse significado não está no texto.
Mas esse tipo de interpretação foi usado por muito tempo. E agora entra a parte dos concílios da igreja, que ainda faz parte desse período dos pais da igreja. A era dos concílios da igreja marca a terceira e última fase do período patrístico. Com a conversão do imperador romano, Constantino, em 312 a.C., a política exerceu uma profunda influência sobre a interpretação das escrituras por parte da igreja. Constantino se converte, mas ele não torna ainda o cristianismo como uma religião oficial do império. Isso é feito pelo próximo imperador. Ele dá uma abertura para a liberdade religiosa, mas como era a religião do imperador, todo mundo começou a se converter. Sob Constantino, os líderes da Igreja Ortodoxa afirmaram a sua apostolicidade, isto é, que apenas eles, os sucessores dos apóstolos, eram os intérpretes verdadeiros da Escritura, já que somente eles tinham recebido diretamente o ensino apostólico. Então, assim, a liderança da Igreja começou a exercer essa autoridade da interpretação do texto bíblico. Somente nós podemos interpretar, porque nós estamos nessa sucessão apostólica. A importância dos concílios reside na sua descrição de ortodoxia. O que é ortodoxia? É aquilo que é correto, é aquilo que é certo, é aquilo que nós ensinamos que é verdadeiro. Então, a nossa interpretação, que é baseada no ensino dos apóstolos, é essa interpretação verdadeira. Isso é ortodoxia. Então, isso vai ser usado para combater as heresias. Quem diverge disso é chamado de herege. No começo desse período, o grande líder eclesiástico, Agostinho, se tornou o primeiro cristão ortodoxo da Igreja Ocidental para articular uma hermenêutica original e abrangente. Então, Agostinho, ele foi, assim, grande escritor, ele marcou esse período, os seus escritos até hoje são estudados, são lidos, ele estruturou uma hermenêutica e ele adotou o método alegórico. O primeiro princípio de interpretação de Agostinho deixa claro que ele visa levar os leitores a amar a Deus e ao próximo. Isso é o objetivo da própria Escritura. A interpretação correta busca cultivar uma vida cristã adequada, ética e piedosa. De acordo com Agostinho, para interpretar a Bíblia de forma correta, é preciso concentrar-se no sentido literal ou histórico, pelo qual ele deu a entender seu sentido real e o que o texto pretende dizer. Então, ele partia desse princípio que você tem que fazer uma leitura e entender o seu sentido literal ou histórico. Só que ele também usou a mesma ideia, né, do método alegórico. Ele seguiu também Orígenes, né, Clemente, ele seguiu essa mesma ideia, porque ele tinha essa ideia da interpretação, a primeira interpretação ali, que é a interpretação, né, do sentido literal, e depois um sentido mais profundo, que é um sentido espiritual, e aí ele aplicava também o método alegórico. Outro acontecimento importante, próximo ao fim do período patrístico, merece ser mencionado. Os líderes da igreja persuadiram o profundo erudito Jerônimo, que viveu entre 331 e 420 d.C., a traduzir o Antigo e o Novo Testamento, bem como os livros apócrifos, para o latim. Então isso aqui foi um marco naquela época, porque a Bíblia ela só estava em grego e hebraico. Não tinha tradução, e Jerônimo fez essa tradução para o latim, que é conhecido como Vulgata Latina. Então a palavra Vulgata quer dizer comum, que era o latim comum. Então se tornou a Bíblia oficial ocidental. Sua contribuição singular foi trazer ao mundo dos que falam latim uma tradução do Antigo Testamento baseada no texto original. Porque assim, o latim dominou aquela época. Primeiro o grego dominou na época de Jesus, depois o latim dominou. Todo mundo falava latim, escrevia em latim, e a Bíblia foi traduzida para o latim, tanto que Agostinho, ele não sabia grego e hebraico, ele só lia em latim. Então essa tradução da Bíblia para o latim foi algo extraordinário, marcou esse período, e essa tradução é estudada também até hoje, né? Ela foi traduzida diretamente do texto original. Bem, eu vou encerrar aqui, né? Eu sei que o vídeo já ficou bem longo, e o próximo conteúdo é sobre Idade Média, Reforma, Pós-Reforma e Período Moderno. O que acontece? Essa parte aqui eu não vou fazer slide. Eu pretendo fazer um vídeo dessa parte, mas eu não vou fazer slide, e vou deixar para fazer o slide do capítulo 3. Então a gente vai entrar no capítulo 3, aí lá a gente vai ter um material em slide. Aí essa parte aqui, a gente vai ter um vídeo mais simples diretamente no livro para entender melhor esse período aqui. Então eu vou encerrar aqui a aula.
Eu espero que você tenha compreendido. É claro que aqui é só um resumo, é importante você ler o livro, marcar, deixar tudo certinho para que você possa compreender de forma mais profunda aí a história da interpretação bíblica. Para concluir, nós precisamos entender que a Bíblia, ela sempre foi interpretada. E o propósito sempre foi fazer com que as pessoas entendam a palavra de Deus e amem mais a Deus, e sirva a Deus, e agrade a Deus. Então, por mais que os métodos tenham sido diversos, alguns eram bons, outros eram ruins, alguns eram subjetivos, outros eram mais técnicos, enfim. Por mais que tivesse vários tipos de métodos diferentes, as pessoas compreendiam a palavra e aplicavam a palavra na vida. E o que a gente aprende com isso é que hoje não é diferente. Por mais que tenha por aí vários métodos, nós estamos sempre procurando compreender o que a Escritura diz para nós. É claro que nós temos que ter sabedoria para escolher o método correto. Ficou bem claro aqui que um método alegórico ele deve ser descartado pelo fato de ele ser subjetivo. E depois que eu ministrar a outra parte da aula, que eu vou falar da Reforma Protestante, a gente vai falar lá do método histórico-gramatical, que é um método mais usado nos dias de hoje, que realmente procura compreender o significado real do texto. A gente vai tratar disso também no capítulo 3, que fala um pouco de alguns métodos de interpretação. Então a gente vai entrar no capítulo 3 de forma mais profunda sobre isso, mas já é uma herança da Reforma Protestante. O método histórico-gramatical procura compreender o sentido do texto para aquela época e depois aplicar nos dias de hoje. Amém? Então eu vou encerrar aqui, espero que você tenha compreendido. Qualquer dúvida é só deixar no comentário ou entrar lá no grupo e perguntar. A paz do Senhor, até a próxima aula.